É um imenso prazer poder participar desse evento com um artigo. Meu nome é Ipirangi Câmara. Quero saudar toda a direção do Conexões Globais, um evento sensacional para a gente poder divulgar a educação com as suas interfaces, a oportunidade que a gente tem, a direção do Kleber e de todos os colegas, representantes de várias nações do mundo. Meu nome é Ipirangi Câmara e é um grande privilégio para mim representar os meus outros dois colegas, a Ivanete Câmara e o Paulo Câmara. E vocês já, por uma associação, já vão notar de cara que são três câmaras escrevendo um artigo e provavelmente da mesma família. E tem uma razão de ser. Nós escolhemos falar sobre Paulo Freire por um motivo especial. Paulo Freire esteve presente na nossa vida. Nós moramos uma época em Guiné-Bissau e tivemos a oportunidade de conversar e de pesquisar sobre o método do Paulo Freire aplicado em Bissau e conversei na época com pessoas que tinham experimentado esse método. Evidentemente que isso faz um bom tempo e não é de bom tom eu ficar aqui dizendo idade, embora vocês possam adivinhar. A, a Ivanete Câmara, ela é psicóloga, psicopedagoga, e dentro do artigo, a sua tarefa principal foi verificar a consistência das afirmações que a gente discutiu em termos de teoria com os principais fundamentos psicopedagógicos aplicados fundamentalmente à alfabetização. E, claro, o nosso artigo abre um leque para o tempo atual, porque ele inclui também a perspectiva de não só tratar com os alunos típicos, né? Então a gente tem uma abertura um pouco maior. E o Paulo Câmara, por desenvolver projetos na área de tecnologia, de alfabetização, já com essa visão do Paulo Freire, da aplicação do seu método, não só para adultos, mas em projetos futuros, né? Em breve, eu acho que vocês devem ter uma demonstração disso. O título do nosso artigo é Ler o Mundo Antes da Palavra, a filosofia de Paulo Freire na alfabetização infantil. E esse texto, esse artigo, ele teve uma razão de ser, né? um nascimento. Ele nasce de uma discussão. A gente vive um contexto político, ideológico no Brasil, em que algumas pessoas insistem em dizer que ele está dividido ideologicamente, politicamente. Eu não vou entrar, nós não entramos no artigo especificamente nesse debate, apesar de levá-lo em consideração, porque qualquer discussão em termos de educação hoje no país, inevitavelmente, por qualquer corrente político-ideológica, Paulo Freire entra no debate. Mas há uma razão primeira dessa motivação, que foi uma discussão, né, aberta entre diversos teóricos de diversas posições. E um deles diz o seguinte: a única contribuição de Paulo Freire, se teve para a educação, foi com adultos. Trabalhou com adultos
e não trabalhou com crianças. Então a gente não tem como averiguar o método do Paulo Freire aplicado à educação infantil. E aí, gente, o que a gente começou a discutir foi justamente, não, mas é exatamente esse um erro metodológico cometido por muita gente. E por que é um erro metodológico? Porque está fixando o seu olhar na metodologia e não na filosofia da educação. Porque é um pressuposto fundamental do método de Paulo Freire, que é aplicado, inclusive, à educação infantil e discutido por diversos autores no mundo inteiro, é que antes da aquisição da linguagem, você já começa a ler o mundo. Então a gente parte de um pressuposto fundamental de filosofia da educação, é de que qualquer processo formal ele é antecedido por uma leitura do mundo, independentemente da completude ou não dessa leitura. Então, o que a gente faz? Né? A gente compreende no nosso artigo a perspectiva do Paulo Freire, afirmando que na alfabetização infantil ela reafirma que ensinar a ler e escrever é também ensinar a pensar, justificar e participar da vida pública. Por isso que desenvolvemos um percurso no artigo demonstrando que a força do Paulo Freire não está apenas nos métodos, mas nos princípios que articulam linguagem, ética e conhecimento, garantindo que a escola, que a gente chama de freiriana, ela não se fixa apenas em métodos, mas fundamentalmente em princípios que articulam, né, esses componentes que eu acabei de nomear para vocês. Então, a leitura do mundo, o diálogo e o problema real configuram-se como instrumentos que integram a formação cognitiva e moral, convertendo o ato de alfabetização em processo de emancipação intelectual e social. E aí uma averiguação, né, sem parecer um indutismo ingênuo, no dia a dia, é que grande parte das discussões do senso comum a respeito do Paulo Freire nasce justamente do desconhecimento da sua principal contribuição. Então, o artigo ele apresenta análises e exemplos que demonstram como a alfabetização como prática social e processo linguístico depende da unidade entre sentido e sistema, pois o domínio do código só tem valor, e a gente afirma isso com muita clareza, quando permite que a criança tenha condições de comunicar ideias, registrar observações e revisar hipóteses com bases em critérios compartilhados, e isso vai sendo assimilado ao longo da sua caminhada. Do ponto de vista metodológico, a gente associou as contribuições de Freire às de Ferreiro, Teberoski, Dous, Chenwell e Soares. E aí nós vamos no artigo inteiro oferecer um quadro teórico e metodológico que assegura ensino explícito de sistema, de escrita, sem perder de vista a função comunicativa do texto.
promovendo uma aprendizagem significativa, crítica e verificável. Desenvolvemos também, ao longo do nosso texto, do nosso artigo, esse percurso, ele evidenciou que a avaliação formativa e a documentação pedagógica, elas são documentos, elas são instrumentos de coerência, porque elas transformam a observação cotidiana em diagnóstico e a devolutiva em ensino e o registro em ferramenta de reflexão cognitiva coletiva. Essa cultura de evidências e de diálogo público alinha-se à Base Nacional Curricular Comum e às políticas nacionais que propõem, esse é o nosso é a nossa visão, práticas de linguagem integradas, ao mesmo tempo que preserva o núcleo filosófico da pedagogia do Paulo Freire, que é a confiança na capacidade humana de aprender e de construir com rigor e dignidade. Isso, para nós, é fundamental. A alfabetização, portanto, nós defendemos ao longo do artigo, é o lugar em que o pensamento crítico se inicia a autonomia intelectual e se constrói, porque a criança, ao ler, ao aprender a ler a palavra, começa a reescrever o mundo. Como desdobramento, esse estudo aponta em 3 implicações práticas. A primeira é a necessidade de fortalecer tempos e espaços de planejamento coletivo para que professores possam discutir critérios, revisar evidências e compartilhar soluções didáticas. A segunda é a urgência de políticas públicas que garantam acervo, materiais e formação continuada coerente com o princípio de alfabetização como prática social, evitando tanto o reducionismo tecnicista quanto o improviso sem base teórica. E a terceira é o reconhecimento de que o diálogo entre a filosofia e a linguística aplicada é o caminho mais promissor para consolidar uma alfabetização que una precisão histórica e sentido humano. Então, ao reafirmar o lugar da educação de Paulo Freire na alfabetização infantil, nós, como autores, reafirmamos também a nossa firme convicção de que a missão da escola pública é ensinar a ler o mundo para transformá-lo com consciência, rigor e solidariedade. Agradecemos a todos os colegas, agradecemos mais uma vez a comissão, na pessoa do professor Kleber, e dizer que foi um grande privilégio para nós podermos participar deste grande e pioneiro evento.